Minha gente, meu povo, ei, psiu, olha aqui nos meus olhos. Psiu, é com você mesmo que eu tô falando. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia, até porque na TV nós estamos aparecendo agora nesse horário no canal 25.1 e aí você está nos assistindo, conferindo tudo aqui através da TV, canal aberto 25.1, ok? No rádio, você nos assiste, não ouve a gente aqui. Olhando nos seus olhos, eu estou agora no rádio também. Dizendo o seguinte, em 98.3 é a Rádio Líder Gospel. Tá na Líder, tá ligado em Jesus. Ainda mais, agora no YouTube ou a qualquer hora, quando você quiser assistir, você tem essa facilidade, né? Depois que você se inscreve, ativa as notificações, aí você pode assistir logo o começo, o meio, volta na parte que você quer rever mais uma vez. E tudo isso acontece porque o YouTube te dá essa oportunidade. Então, rádio, TV e YouTube, nós estamos ao vivo com o nosso programa de todos os dias. Olhe nos meus olhos aqui com o seu amigo Renatinho Soares. Eu fico muito feliz em saber que posso contar com a sua audiência quando você abre as portas da sua casa, o rádio, liga aí a sua TV, Smart TV e junto com a gente caminha, participando sempre das melhores contações de histórias aqui. Temas diversos, o nosso debate amistoso, as conversas que edificam, que dão rumo, norte e destino, são histórias que motivam a sua fé, te levam para uma próxima estação e fazem de você viver então experiências que Deus utiliza aos nossos convidados. Todo dia um convidado diferente e no dia de hoje eu vou trazer esse amigo que tem uma longa história entre a amizade que nós temos aqui e as experiências vividas por esse jovem senhor que é conhecido como jornalista, ator, escreve desde 2008 quando criou o seu primeiro blog, que naquele tempo a internet estava avançando e ele já tinha o portal Mix Gospel, ainda também é assessor de imprensa, especialista em release, com mais de 600 publicados já. E também é ghostwriter, não é? Escrevendo livros para quem não tem tempo ou habilidade. Eu vou receber com salva de palmas Carlos Aires. Pode bater palma, minha gente, porque o homem está aqui e é muito bom. E ele ainda também utiliza os sinais aí em Libras, né? Tá dizendo tudo. Você manja de um pouco de cada coisa, não é, meu amigo? Eu vejo em você muitas habilidades e estou muito feliz em receber você aqui. Fica à vontade. Obrigado, Renatinho. Meu caro, prazer estar aqui no Olho nos Meus Olhos. Esse programa é incrível. E, poxa, você lembra que você foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de estar treinando jornalismo em rádio? Foi sim, eu lembro. Há muito tempo atrás. Legal. Há um bom tempo atrás. Era o Clube da Fé. Era o Clube da Fé. Isso. E era uma experiência muito boa ao mesmo tempo. Para mim, muito nervoso. Estava tão iniciante ali na comunicação. Mas, meu cara, muito obrigado pelo espaço. É sempre maravilha. Muito bom. Nós estamos aqui juntão para servir, porque eu já percebia habilidade, talento, capacidade que você tinha, meu amigo. Então, não tem como dizer que alguém iria parar o sucesso aonde você iria chegar. Chegou e tem muita história para contar. Vamos lá. Você é natural de Fortaleza? Nasceu aqui? Como é que é essa história? Você é um cara meio miscigenado, porque assim, já viajou, conhece outras partes, fala em outras línguas também. Vai, me conta um pouco da sua história aí. Renatinho, eu sou de Fortaleza. Meu pai é de Pau dos Ferros, do Rio Grande do Norte, e minha mãe de Iracema, aqui do Ceará. Então, o meu pai veio de Rio Grande do Norte para o Ceará. Eles vieram do sertão para Fortaleza e eu nasci aqui. Mas aí só fazer um adendo aqui, tá? Pau dos Ferros, o Rio Grande do Norte, fica perto de Iracema, não fica? Fica. Então tá aí. Seu pai inteligente, né? Vou dar uma voltinha por aqui. Vai lá. E uma das primeiras... Meu pai só tinha uma coisa na cabeça. Ele sabia que ele, para vencer na vida, ele tinha que comprar um terreno e alugar casa. E foi isso que ele fez. Meu pai é pedreiro desde criança. Aos 14 ele teve um AVC, então ele desde os 14 é um PCD. 14 anos de idade? Ele é PCD desde os 14, mas ele continuou até seus 50 e tantos anos trabalhando. Tá. Então hoje eu sou comunicador, jornalista por causa do meu pai e da minha mãe também, né? Mas porque o meu pai gastou a vida dele nisso, assim. Até hoje ele ele não pode mais trabalhar porque o corpo dele se desgastou muito, mas ele continua lá. Nossa, ele fez um barco, Renatinho. Que legal. Juro pra você, ele fez do nada, com papelão, isopor, fibra de vidro, fez um barco. E isso aonde? Qual região?
Lá em casa, essa semana passada. E testou aonde? Na Lagoa da Parangaba. Rapaz! E deu certo. Atenção, povo de Fortaleza, do Ceará, olha aqui nos meus olhos. No rádio, nós vamos aqui para mais de 80 cidades sintonizando o canal 98.3. Não é? Na TV, não tem limite. Fortaleza, região metropolitana. E no YouTube, aqui não tem limite mesmo, que é o mundo, o planeta, onde tiver um ser vivente, vai ter oportunidade de participar via internet. Mas vamos lá. O Carlos Aires está aqui e contando um pouco da história, apresentando aí a experiência de ter um pai super habilidoso que até uma embarcação fez e testou na Lagoa da Parangaba. Quem está assistindo em outra capital, nos acompanhando, a Lagoa da Parangaba é uma lagoa muito grande aqui de Fortaleza, em um bairro populoso, ali próximo ao terminal da Lagoa, o bairro de Parangaba, e que de vez em meio, ou de vez em quando, aparecem uns jacarezinhos ali, uns alligators. É verdade. E ele teve coragem de colocar a embarcação dele lá. É verdade. Muito bom. Meu pai é muito inspirador para mim. Então, eu sempre entendi. E ele fazia muitas coisas, assim, desde pedreiro, marcenaria, tudo, assim. E aí eu entendia que eu também podia fazer muitas coisas. Legal. Eu sempre gostei muito do teatro e da comunicação. E no teatro eu já comecei muito cedo. Primeiro comecei na escola. Eu lembro que eu fazia José, pai de Jesus. Aí fui promovido a Jesus. Muito bom. Mas o Jesus dos Testemunhos de Jeová, Vixe. que era que morreu assim, né? E aí depois fui promovido ao Jesus da Igreja Cristã Evangélica, que morria assim. O cearense diz assim, vixe, começou de um jeito, foi passando, né? Tem história. Isso já com quantos anos de idade? Você estava no... Eu lembro que eu fazia a primeira série do ensino fundamental quando eu fiz meu primeiro personagem, assim. Legal. Eu tinha 2 falinhas, esse foi o primeiro texto que eu decorei para teatro. Teve dificuldade na sua história? Por mais que o seu pai fosse um trabalhador, não é? Sua mãe era do lar? Ficava em casa? Como é que era? Tem irmãos? Tem uma história massa sobre isso. A minha mãe, ela quando veio para cá, ela trabalhou muitos anos como zeladora de uma clínica chamada Clínica Doutor Suliano. E uma interna... Sim. Antes de eu nascer, uma interna atacou ela perdeu o bebê. E aí foi quando ela engravidou de novo, aí eu nasci. Só que aí ela já tinha saído da clínica e ela passou muitos anos como zeladora do Shopping Guatemi, da praça de alimentação do Shopping Guatemi. Então tem uma relação muito próxima com o Guatemi, eu vivia lá. Rapaz. Ela não tinha, às vezes, como me deixar, eu me levava pra lá e eu passava o dia rodando lá no Shopping Guatemi. Então tem uma relação com o Shopping do Guatemi das antigas, assim. Sim. E aí isso... Na década de 90. Não paralisou você sendo o filho daquela mulher que estava dando duro, trabalhando na praça de alimentação. Não deixou você menor do que ninguém, né? Você ia crescendo, avançando e que lugar, e que experiência dentro de um ambiente completamente chamativo, né? Você pode contar isso? Pra mim era muito legal. Eu andava naquele shopping como se fosse o quintal da minha casa, assim. Eu amava. Eu já era amigo dos seguranças e tudo. Nós estamos sempre uma criança muito comunicativa. Muito bom. E eu era muito esforçado na escola também. Eu gostava muito de estudar. Mas eu era uma criança muito esforçada, porque eu tinha dificuldade de aprendizado. Então eu estudava na escola, estudava a mesma coisa em casa no mesmo dia. Não só fazia dever de casa, sabe? Copiava as coisas tudo de novo, porque eu tinha dificuldade de aprender. Sim. E eu sempre gostei de escrever. Meu primeiro livro, eu fazia a 6ª série do ensino fundamental, e a escola montou um livro com uma coletânea de contos. E esse livro, o conto que eu escrevi, eu mandei para uma autora que eu gostava muito, chamada Stella Carr. Ela é tipo a Agatha Christie do Brasil. Muito bom. E ela me respondeu. Eu pedi a ela dicas para melhorar meu texto. Com quantos anos você tinha? Nossa, eu sou ruim de idade. Sim, eu fazia a 6ª série. Você mandou via carta? Mandei via carta. Rapaz! Mandei para ela via carta. E ela recebeu e te respondeu? E me respondeu. Que legal. E a dica que ela deu, eu disse assim, que eu não deveria ficar, entre aspas, me inspirando ou copiar a escrita de alguém, que eu devia desenvolver a minha própria... linha de raciocínio. Eu nunca esqueci disso, Renatinho, nunca. E hoje, para você ver, a minha grande pesquisa acadêmica vai um pouco em torno disso. Porque, por exemplo, eu falo sobre releases e o SEO nos releases. Sim. Ou seja, a programação das palavras-chave ali dentro do texto digital, né? E como isso influencia no Google. Perfeito, que vai performar. A gente está falando, talvez, em um termo americano, o CEO e alguém pode dizer o que é isso, como é. Então, de forma prática, eu posso dizer o seguinte para você. Quando você vai a um campo de pesquisa no Google, as palavras que se destacam, olha aqui nos meus olhos, ei, você aí, as palavras que se destacam, aquilo que aparece em primeira pesquisa, foi porque teve alguém, de forma profissional, que foi montando as palavras que vão além da
metacognição, que elas são as ferramentas de engajamento na rede social e performa dessa forma. Então você também tem esse expertise de destacar os produtos no Google através do CEO da organização. É assim? Sim, basicamente tem duas leis para isso. A leitura ela precisa ser agradável para fazer com que o leitor leia do começo ao fim. São técnicas de escrita literária que vão estar ali. Em contrapartida, também tem outras partes técnicas de onde as palavras-chave vão estar montadas. Elas precisam estar no início do título, no início do primeiro parágrafo. É interessante que ela esteja no metadado da foto. Tudo isso contribui para um ecossistema fazer com que aquele, por exemplo, que o cantor fulano de tal esteja ali na primeira página de pesquisa do Google. Sim. Sabe? Então, tudo isso contribui. Então, um release da assessoria de imprensa, ele é muito mais do que um texto que alguém escreve com as informações. Hoje ele precisa de toda uma técnica para performar bem no Google. Muito bom. Carlos Aires ao vivo na TV, no rádio e no YouTube, aqui no Olhe nos Meus Olhos. Eu, Renatinho Soares, tenho o prazer de receber esse amigo que é uma potência. Tem história no teatro, tem história no cinema, tem história na imprensa através da assessoria e também de ser uma ferramenta muito importante para o Brasil e fora do Brasil também, ele que é ghostwriter, que o ghostwriter é a palavra do inglês americano, que traduzindo de forma fácil, o que quer dizer? Escritor fantasma. Perfeito. Então... É isso. Por exemplo, um exemplo claro. Renatinho tem toda uma história, né, e vai escrever a sua biografia. Mas Renatinho também tem muitos outros trabalhos e às vezes precisa da ajuda de um escritor fantasma para auxiliá-lo. Na escrita da própria história. Então, Perfeito. A gente vai combinar todo mês uma grande reunião, vou te entrevistar e entender passo a passo, porque às vezes para nós é difícil revisitar. Sim. A gente não tem tudo registrado, né? Então, essas entrevistas são importantes para capítulo a capítulo ir escrevendo. Às vezes o livro isso depende muito da editora e do próprio a pessoa que vai vir a ser o autor. Às vezes o autor quer ter o seu nome creditado sozinho, então o ghostwriter vende os direitos autorais para a editora. E às vezes ele quer que o Ghost entre também como coautor. Então isso depende muito. Você se coloca nessa condição de facilitador, na realidade, desse mundo. E aí tem muito mais, gente. Eu já vi algumas coisas que aparecem na sua rede social. Eu acho que você fez artes também no mundo circense. Klaus, alguma coisa a mais? Como é que é essa parada? E vamos tentar desfragmentar aqui. Certo. Basicamente, eu comecei no teatro realmente quando criança. Depois da escola, eu fui pra igreja. E na igreja eu acabei me tornando diretor de teatro das peças. A gente chegou a fazer turnê em Fortaleza. Muito bom. Foi numa época que você deve lembrar muito bem das pantomimas. Sim. Tinha aquela pantomima do Lifehouse. Quem é cristão nos anos 2000 vai saber muito. Legal. Só que a gente desenvolvia outras, umas originais, assim, com músicas, né? E aí a gente fazia turnê, sabe, por Fortaleza. Porque a gente ia pra uma igreja, um congresso. Aí um pastor da outra igreja pode levar pra minha, e a gente ia pra outra. E isso ia rodando Fortaleza, sabe? A gente tinha um ministério de adolescentes muito forte. O pessoal da igreja ali iam chamar. Um abraço, pastor Mocineto, pastora Gardênia. E aí você é muito missional também, né? Essa vida que você se dedica a fazer a obra de Deus, com tanta habilidade, com tanta formação, capacidade, você viveu muito as missões sem estar preocupado como seria o financeiro. Porque eu também te acompanhei muito quando isso acontecia. Você estava metido em cada projeto, e aí, cadê o dinheiro? Como é que é? E aí? Renatinho, eu posso dizer, acho que o tempo mais feliz da minha vida era quando eu estava hiper engajado com os adolescentes da minha igreja. Eu posso dizer que a minha adolescência foi inteira investida no Ministério de Adolescentes e na pregação do Evangelho e em missões. Foi a época mais feliz, assim. A gente não se preocupava com isso, com dinheiro. Nós tínhamos excelentes líderes que levavam a gente num carro, todo mundo dentro do carro para evangelizar. E era muito bom. Você acha que está faltando isso hoje na igreja atual? Os movimentos, eles têm crescido de muitas dinâmicas, performances, uma tribo para cada idade, mas está faltando essa paixão autêntica por coisas, eu não digo do passado, mas ferramentas do passado que valem ser utilizadas no presente. Eu acho que como tudo ficou um pouco mais fácil no sentido das redes sociais, muita coisa ficou digital. E naquela época a gente ia pra rua mesmo, sabe? Assim, a gente ia pra praça, ia pra praia, cantar, evangelizar, montava uma peça, se reunia e levava pra tudo que era canto. Às vezes eu acredito que tudo hoje ficou meio digital. E claro, isso é muito mais válido, alcança muitas outras pessoas. Eu particularmente
lembro com muito carinho dessa época, sabe? Era uma turma muito unida e a gente tinha o mesmo propósito. Como você falou, ninguém estava se preocupando com grana, com dinheiro, nada. A gente queria mesmo pregar. A gente tinha esse coração, sabe? Legal. Que chama de missões urbanas, né? Perfeito, e ir fazendo constantemente, vivenciando toda a juventude. Você é um cara novo ainda, mas viveu intenso esse período que você diz aí que foi o melhor da sua vida. Sem dúvida. Eu vejo aqui, sabe, o que acontece é que nós estamos avançando e as ferramentas digitais, o mundo moderno, olha aqui nos meus olhos, você que está aí talvez agora com o telefone na mão, olha aqui para mim, não está assistindo assim, focado no nosso programa, mas agora você vai ficar, eu estou olhando nos seus olhos. Talvez você esteja aqui, ó, o telefone na mão e faz tempo que você está rodando o dedo aqui, ó. E aí o feed é infinito. Esse dedo já está com dor, esse aqui também, não tem, daqui a pouco é esse aqui. Já sentiu cãibra no dedo? Já sentiu uma dorzinha dizendo, rapaz, alguma coisa está fora do padrão? É porque a alma pede esse valor fora da normalidade de dopamina fácil e barata que vai sendo colocada à disposição e todo dia você vai procurando e falta muito, você não vai encontrar o preenchimento real e necessário que você precisa no digital. E aí você fala isso e fala muito bem, mas você também utiliza o mundo digital de uma forma muito poderosa. Como é que você vê esse ambiente? Nada de muito excesso e nem distração. Como é que é performar nesse campo? Cuidado com o excesso, cuidado com a distração. Renatinho, meu caro, eu confesso que para mim no início foi um pouco complicado. Eu acompanhei, eu sou da época da datilografia. Sim. No final, que acabou no final da década de 80 e início da década de 90. Então eu acompanhava isso, eu tinha máquina de datilografar. E aí eu acompanhei a evolução dos computadores, da internet. A gente tinha disquete, aí depois foi o CD, aí depois o HD externo, perfeito, né? O pendrive hoje. Então eu fui acompanhando tudo isso. Pra mim, no início, era muito, por exemplo, ter uma rede social e usar ela inicialmente porque era legal, mas depois, quando eu entendi que aquilo poderia ser a minha vitrine de trabalho, eu comecei a usar com muito mais estratégia. Hoje em dia eu tenho 2 perfis no Instagram, um deles é pessoal, mas ele ainda é para divulgar as questões de arte e teatro. E o meu profissional, que está crescendo muito, é todo para comunicação. E aos poucos eu tô colocando lá um pouco da minha história, sabe? Legal. Por exemplo, tem um episódio da minha história que é fantástico. Eu fui tradutor do Franklin Graham. Olha! Filho do Billy Graham, um dos maiores conferencistas globais, que era amigo do Martin Luther King. Perfeito. Ele foi chamado agora esses dias, o mundo cristão publicou o Donald Trump chamando ele para assumir uma postura muito importante na América como um dos membros do Conselho Cristão Americano. Isso é incrível. E hoje o filho do Franklin está continuando o legado também, né? O Franklin ainda faz as conferências, mas o filho está fazendo em outros cantos também. Tá. Nossa, para mim foi uma experiência incrível. Isso aconteceu onde, esse evento? Foi em 2015, aqui em Fortaleza, acho que Fortaleza Esperança, é um evento global que ele faz, aquele mesmo do pai dele, de 3 dias. Tá. E é incrível. E assim, foi a realização de um grande sonho para mim, porque eu sou fãzaço de Michael W. Smith. O Michael veio abrir. E eu acho que eu fiz uma das orações mais sinceras para Deus. Deus, eu sei. Por favor, eu queria tanto entrevistar o Michael. Eu consegui, eu tive 15 minutos com o Michael W. Smith. E aí eu só consegui isso porque também eu estava preparado. Eu já sabia inglês e tudo. Mas como eu fui o tradutor do Franklin, isso não tinha me dado a oportunidade de ter entrevistado o Michael. Com meses de antecedência, eu mandei um e-mail para a equipe, para o time do Michael. E aí eles foram encaminhando no dia, na hora certa, na porta certa ali do Arena Castelão. Ele me recebeu. E foi uns 15 minutos mais legais da minha vida. Assim. Que legal, foi muito bom. É uma das minhas grandes conquistas como jornalista foi ter entrevistado esse cara. O Michael W. Smith era um cara normal ou você viu nele um artista de uma estrela daquelas que projetam tanta luz que paralisa as pessoas? Como é que é? Às vezes fica com medo de conhecer o artista e perder, né? Que o cara mais gente fina. Legal, muito bom. Gente fina, ele perguntou até assim, gente fina mesmo, perguntou assim, Carlos, meu repertório é esse aqui, me diz que músicas dessa pessoal não conhecem, porque eu queria cantar uma que a galera cantasse junto. Só deixa essa, bota essa aqui que o pessoal também sabe. Que legal. Sabe, assim,
tranquilaço. Muito bom. Foi incrível conhecê-lo. Ele quase me chamou, quase que ele, vai lá em casa jantar qualquer dia desse. Só faltou isso. Aí você tava feito aí. Eu tinha me mudado pra lá. Indo pra América e resolvendo o problema aqui. Não tava passando pelas coisas que os brasileiros estão passando no dia de hoje aqui, né? Se eu estivesse lá. Tu tá com quantos anos, cara? Eu tô com 33. 33. E desses 33 anos bem vividos, do que é que você tem, assim, talvez mais saudade de um passado próximo que você deixou de viver? Olha, eu não vou mentir, uma coisa que eu amava, que era a força e a energia que eu tinha antigamente. Quando eu criei o blog Mix Gospel, em 2008, ele saiu como um blog de divulgação de eventos. Sim. Sim. Você fazia cobertura dos meus eventos. Exato, Renatinho. Gospel Night, todo evento que eu fazia, né? Poxa, era tão bom. Isso era muito legal. E aí, a estratégia pra bombar blog naquela época era a seguinte: eu saía tirando foto com uma Cybershot que eu lembro você demais. Vai comprar e dava um cartãozinho, ó. Amanhã a sua foto vai estar lá no meu blog. Você estampou uma das matérias que nós publicamos no Zoeira, do caderno do Diário do Nordeste Entretenimento. Você tava lá assim, ó. Tá, quando foi entrevistado, acho que na Master Beach, na Praia do Futuro lá. Oh, meu Deus, eu lembro disso. Eu tava lá. Disso. Tô ficando velho, mas não tô ficando esquecido não, rapaz. Eu sei das coisas. E aí você tava lá e tal. A nossa festa, ela começava ali à noite, por volta já de 9 horas, e até 6 horas, 7 horas da manhã. Eu lembro. Sem bebida, sem droga, só com Deus no coração e muita sonzeira. Era bom demais, era bom demais. A minha mãe não deixava eu sair de jeito nenhum. E aí eu comecei a sair pra cobrir os eventos, ela via que eu tava me esforçando. E eu tinha eu era incansável naquela época, então tu ia levar alguém pra rádio. Sim. Aí eu já ligava, posso entrevistar fulano? E assim eu entrevistei uma galera, eu meio que persegui os artistas aqui, assim. Você acha que isso faz muito sentido ainda pro dia de hoje, quando você fala que esqueceu um pouquinho, tipo, ficou cansado lá atrás? É bom sempre, essa mensagem é para todo mundo, quem tá assistindo, ouvindo a gente agora, eu tô olhando nos seus olhos aqui, Renatinho junto com o Carlos Aires, e eu quero dizer para você o seguinte, ó, seja intenso mesmo quando a idade começa a chegar. E é isso que você acabou de dizer, você disse que você sente saudade desse tempo. Mas é bom, é importante ser celebrado constantemente esse amor, esse vigor, essa paixão, porque quem se entrega conquista com mais facilidade. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz, total. Porque assim, quando você ama muito aquele projeto, e o blog Mix Gospel era algo que... Quando eu descobri que eu podia ter uma página na internet, que eu podia escrever, eu pensava que sites eram só empresas que tinham. Quando eu entendi que eu podia ter um blog, eu pirei. Eu disse, meu Deus, eu vou escrever sobre todas as músicas que eu quero. Então eu escrevi sobre Hillsong, Lifehouse. O post mais lido no blog é Lifehouse é uma banda cristã? É o post mais lido até hoje, na época do blog. Os anos se passaram, eu fui fazer jornalismo. E aí eu me entendia como jornalista. Inclusive, um personagem que me inspirou a ser jornalista foi o Buck Williams, do filme Deixados para Trás. Você vai falar já. Tem muita coisa aí, não é? Muita. Assim, esse cara me inspirou demais. E como eu tinha dito, a única coisa que eu não quero me igualar a ele é ficar para trás. Quem não sabe quem é o Buck Williams, do filme Deixados para Trás, daqui a pouco, esse meu amigo que também ama o cinema e entende tudo aqui, de roteiro, de filme, vai contar sobre essa série, essa trilogia, não é? Que é um grande sucesso no mundo e causa uma polêmica abençoada, né? É verdade. Vamos lá, vamos continuar então aí. Então, eu fui fazer jornalismo porque eu já tinha um blog e entendia que eu queria me profissionar para aquilo. Então, em paralelo, eu fazia teatro e jornalismo. No jornalismo, eu tive uma jornada muito massa. Graças a Deus, eu tive uma excelente experiência, porque no primeiro semestre eu já comecei a estagiar num grande jornal daqui de Fortaleza, que é o jornal O Estado. Eu lembro. E aí Wanda Palhano, né? E a Gabriela. Exato. Mandar um abraço para esse povo, por favor, pessoal, um grande abraço para vocês. Foi incrível. E eu fui um dos primeiros social medias daqui. Na época não tinha Instagram, mas eu fazia Facebook e Twitter. Então todas as matérias que saíam no site, eu ficava publicando. Eles não tinham esse profissional ainda. E aí eu fui um dos primeiros a fazer isso aqui. E não tinha tanta estratégia assim, era basicamente só colocar, mas escolher as palavras certas para aquele público específico. Então desde o início, eu já fui estudando para a área das mídias digitais. Legal. Desde o início. De lá eu fui pro Jornal O Povo, fui pra TV União, passei por você. Na TV União foi muito legal. Nossa, o sonho de todo jovem naquela época era ser VJ da TV União e apresentar os videoclipes. Meu sonho era ter um programa só de videoclipe gospel, assim, lá, sabe? Nunca rolou. Mas teria sido muito legal. E aí, de lá eu comecei a ir para agências. Das agências, aí eu entendi, aí eu tive uma virada de chave.
eu li um livro chamado A Vida Sem Crachá, da Gildice. E ela era da editora Abril. Sim. Que a demitiu, se não me engano, ou ela pediu demissão, não, ela foi num corte, assim, e ela ficou meio assim, cara, agora o que eu vou fazer? Eu passei a minha vida inteira trabalhando como crachá. Dedicação total, CLT com crachá no peito, só sei fazer isso, e agora como é que eu vou me reinventar? O que é que vai acontecer de mim? O que será? E aí ela partiu para montar o próprio negócio, e hoje ela é diferente do meu exemplo, ela é dona de resorts, lugares, pousadas e tudo. Legal. Mas eu disse assim, cara, eu posso fazer isso. Eu sempre tive muita fome e sede para colocar os meus projetos para frente. E em algum momento eu entendia que trabalhar para o projeto dos outros, nesse aspecto, como um CLT, por exemplo, eu adormeci o meu sonho. E tem uma coisa, assim, eu trabalhei para um grande portal de notícias do Brasil, e eu sempre o que batia, né? Eu escrevia pro portal. E quando sobrava alguma coisa para escrever por meu, eles diziam assim, você tem que escrever pro portal, você não pode escrever pro seu blog. Eles chegaram a chamar meu blog de bloguinho, cara. Você tá perdendo tempo com o seu bloguinho aí. Né? Algo desse tipo. Aí eu, poxa, isso doeu tanto. Mas aí a preocupação também tinha, né? Porque você, agora até de forma responsável, estava pensando o seguinte, e aí, como é que vai ser? Se eu inventar de sair, o que é que pode acontecer? Quando você falou da virada de chave do livro que você leu, A Vida Sem Crachá, é importante também dizer para essa pessoa que está do outro lado, aí você aí, tá vivendo uma vida, mas tem que ter responsabilidade em tudo que você vai fazer. Não dá para dizer, eu vou romper, eu vou... Não, calma, paciência, estuda bem, veja o que é, porque tem também uma turma meia doida, assim, que não tem responsabilidade e acha que tudo vai acontecer da noite para o dia, e não vai. O que eu já vi de pessoas que dizem assim, agora eu vou montar o meu próprio negócio e no meio do caminho não aguenta, não consegue atravessar a rua, quebra e para. Não é que essa mensagem, essa fala seja uma fala tentando blindar ou bloquear você de evoluir, de avançar no seu lugar de sonho. Não, claro que não. Precisa de muita responsabilidade. Não dá para fazer nada à toa ou de qualquer jeito, ou ainda correndo o risco de entrar e não conseguir dar conta daquilo que foi proposto. Meu amigo, pode continuar. E, Netinho, eu posso dizer que na minha jornada na comunicação, eu tive excelentes líderes e líderes que não me acorrentavam, mas que me treinavam para voar, sabe? Sim. Eu posso aqui ser muito grato a Rebeca Saboia e o André Felipe, que são os CEOs da Octacom, uma agência de comunicação daqui de Fortaleza. A Rebeca, ela foi minha supervisora no jornal O Povo, e eu já era, assim, uma mentora para mim, sabe? Os anos se passaram, ela montou a própria agência, juntamente com o André. Nossa, eles me impulsionam para o sucesso até hoje, sabe? Hoje eu trabalho cobrindo eventos para a agência deles. Muito bom. Como story maker, mas eu já passei por vários estágios lá. Mas, para além disso, as dicas que eles me dão, as oportunidades que eles sempre me deram lá. A gente tem um curso no YouTube de graça para todo mundo. Pode falar, fica à vontade. Sobre cobertura de evento com estratégias de storytelling. Cobertura de evento em tempo real. Tá no YouTube para quem quiser. São Qual canal? aulas. Qual o nome? Encontra onde? Agência Octacom. Tá. E esse canal do YouTube. E foram 2 aulas que quem assistir vai poder cobrir evento, pelo menos com o mínimo de base. Muito bom. Para poder engajar no Instagram. Tá dando uma oportunidade, olha aqui nos meus olhos, dando oportunidade a você que está acompanhando o nosso programa no rádio, na TV ou no YouTube aqui, de também se capacitar, qualificando ainda talvez habilidades que você já tenha, só que vão ser precisas ser lapidadas, ativadas, coordenadas para que você chegue no lugar com segurança, o que você vai fazer. Verdade. Muito bom, parabéns. A cobertura de evento, ela tem suas técnicas que são muito específicas, mas em tempo real ela precisa de muito mais cuidado, assim. Ela não pode ser só uma vitrine de fotos ou vídeos aleatórios, ela precisa de estratégia, né? Principalmente porque a experiência do em tempo real, ela é muito parecida com um reality show, por exemplo. Então a pessoa que vai lá estar acompanhando, ela precisa ser atraída o tempo todo para manter aquela, né? Então eu sou muito grato a Rebeca Saboia e o André Felipe por terem me mentorado. Por terem me mentorado e até hoje são grandes amigos. Olha, quando isso acontece, de alguém sentar aqui e falar, agradecendo as pessoas, dando essa devida honra, de fato, a quem teve oportunidade de ir na frente ali ensinar, abrir uma porta, tem gente muito difícil.
Tem gente que chegou em lugares que foi, então, impulsionado, talvez até catapultado, arremessado, levados para chegar nesse devido lugar, mas quando chega lá em cima, esquece de onde veio. Você conhece muita gente assim também no meio das mídias, não é? De tanto sucesso. Você não quer falar de ninguém não aqui, né? Renatinho, a gente sabe, conhece. Eu conheço, inclusive, pessoas que, infelizmente, caíram e não voltaram mais. Eu acho que a gratidão e essa honra... Nossa, eu sou muito grato a eles, por exemplo, sabe? Não tem como não ter um coração grato, assim. Eu tive mentores incríveis. E tem gente que essa falta de gratidão se reverbera para outros pontos do caráter, porque assim, uma hora cai. É muito ruim e terrível isso. Deus nos livre. Atenção, nosso tempo aqui está muito bom. Eu tenho que agora chamar você olhando nos seus olhos para falar que o sonho de comprar o seu carro com responsabilidade, segurança e agilidade, facilidade e o melhor preço é na Visão Veículos. A Visão Veículos tem tudo o que você precisa. Eu indico, recomendo e todos os dias no nosso programa, Rádio, TV, YouTube, TV e Rádio, eu falo para você, vale a pena você procurar agora o 99215-2079. Esse é o telefone, 99215-279. 85 é o DDD. Manda mensagem agora, pode mandar, 99215-2079. Liga aí e deixa o seu recado. Manda sua mensagem, pede então o estoque. Eu queria ver o estoque de vocês, mande os carros. Eles vão te atender muito bem, além de você ter a oportunidade também de dar uma passadinha na loja a qualquer dia, a qualquer hora. Aberto hoje, amanhã, só não abre no domingo. Mas sábado tem expediente normal. Então corre para garantir fazendo uma visita a você hoje mesmo, amanhã, quem sabe, ali na Visão Veículos, que fica na Avenida Dr. Mendel Stenbruch, pertinho de todo mundo. Eu vou chamar o VT aqui agora e volto já com você no nosso programa Olhe nos Meus Olhos. Fica aí, não sai daí não, que é rapidinho. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. É isso aí, gente. Olha, eu indico, recomendo e falo para você com o peito cheio de certeza. O melhor lugar para você comprar o seu carro com toda a segurança, os bancos que vão facilitar para você de verdade e a melhor avaliação do seu usado. Se você tem um carro e vai dar de entrada, lá será com toda certeza o melhor lugar para você negociar, recebendo a avaliação que você nunca recebeu no seu carro. Tá, minha amiga? Tá, meu amigo? Não vai ser enganado, não vai ser usurpado e ainda tem gente que deprecia, derruba o preço, bota lá embaixo e você fica triste sem querer fazer negócio. A Visão Veículos é a loja que eu indico para você realizar o sonho da sua família. Carros novos, seminovos, nacionais e importados, Visão Veículos. Vamos lá, volta aqui com meu amigo Carlos Aires. Meu irmão, eu tô vendo que você trouxe aqui um bom material
né? E tem muitas apresentações que você pode fazer. Para quem sintonizou o rádio aqui agora, 98.3, Rádio Líder Gospel, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Ao vivo, hein, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite para você agora aí no YouTube, que nos acompanha também no YouTube. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E a você na TV, canal 25.1, maravilha saber que você pode contar sempre com o nosso programa para ser aí um bálsamo para sua vida com os convidados que eu trago aqui. Vamos então falar com o Carlos Aires, que é jornalista, escritor, social media, filmmaker. Nossa, tem habilidade demais aqui. O homem do cinema, da escrita fácil. Ô, meu amigo, eu queria saber por que você trouxe tanto tema aqui pra gente discutir, e tem coisas que são de arquivos do seu arquivo pessoal que precisam ser trazidas aqui, de certa forma, para apresentar e esquentar a memória do povo. Como é que é? Qual é o que você tem mais amor, carinho, apreço aí? Qual é o tema desse que você quer falar? Renatinho, eu sempre fui apaixonado por DVD, coleção de DVD, o que eu podia comprar, até onde eu pude. Eu acho que esse aqui foi um dos últimos, Ressurreição. Que esse cara, o Joseph Fiennes, ele fez, se não me engano... Poxa vida, agora eu me esqueci. Deu um branco? Deu um branco, mas Ressurreição, esse filme é excelente. Foi um dos últimos que saiu em DVD. Esse aqui não foi o cara do Gladiador, não? Não. Foi não. Ô Pedro, você sabe lá, Pedro? Pedro gosta de filme também aqui, ó, esse aqui. Dos 300? Joseph Fiennes. Dos 300, foi ele? Ou é só porque a imagem tá parece, parecida, né? Então tá aí. Ó, mas aí, vamos lá. E esse aqui foi Esse filme é um filme cristão. Filme cristão. Deixa eu tentar colocar aqui, ó. Esse filme aqui é um filme cristão, né? Tá aparecendo ali. Teve no cinema durante um tempo. Pode comentar sobre ele? Sim, o Ressurreição, ele chegou, na época, a fazer um barulho muito bom. Ele teve uma divulgação muito boa aqui no Brasil. E era uma época que o pessoal ainda estava engajado no cinema cristão. Hoje eu vejo que as produções caíram um bocado, mas isso aqui foi uma mega produção. Sem falar de Milagres do Paraíso. Eu cheguei a entrevistar esse ator aqui. Legal. O Eugênio Derbez, ele me deu uma resposta muito massa. Eu perguntei a ele qual tinha sido, assim, pra ele a graça de ter trabalhado no filme. E ele disse que esse foi o primeiro filme, porque ele é um ator mexicano. Latino, na verdade. E esse foi o primeiro filme que ele fez que não colocaram ele como traficante ou como algo assim, sabe? Valorizaram. O personagem que ele faz aí é um médico que cuida da garotinha. Que já passou na televisão aberta esse? Passou várias vezes na sessão da tarde. E é um filme extremamente emocionante. Como é o tema? Milagres do Paraíso. Tá. Essa garotinha, ela tem um problema no estômago que não tem cura. E ela ia ter que passar o resto da vida com a bolsa, né, e tudo. E o tratamento dela estava muito difícil. A mãe é feita pela Jennifer Garner. Ela fez a Electra na época. Forte. E aí ela é uma mãe que luta mesmo pela filha. Muito legal. Esse filme que você já fez aqui é o comentário falando sobre, que já apareceu várias vezes na sessão da tarde até. Era bom que tivesse cinema na igreja, porque eu estou percebendo aqui uma situação. Eu ando de metrô, quando tenho oportunidade faço isso com as pessoas, de sentar ao lado, conversar, mas está difícil encontrar pessoas para trocar um tempo de prosa, como dizia o antigo, não é? Bater um papo. A turma toda está de cabeça baixa. Olha aqui para mim nos meus olhos, assim, ó, celular na mão, aqui, de cabeça baixa. Aí, ó, TikTok, Kuai, parará, e os vídeos e tal, e não para. E achando graça, do nada, mas se você for ver o que é apresentado, não é normal. O povo não tá muito bom, não, da cabeça. Pelo menos tô achando isso. Porque tem obras, filmes de sucesso e tá deixando do lado. Tá todo mundo nessas contações de história, nessas novelinhas curtas, e o povo tá pegando. O que é que você acha? O que é que você pensa sobre isso? Eu acho que o pessoal tá ficando agoniado, não aguenta. Assim, o pessoal foi condicionado a curtir coisas muito curtas, seja de segundos ou de minutos, e por exemplo, ir ao cinema, né? Sim. Pode se tornar uma experiência que a pessoa queira sair, voltar, ou não conseguir passar um filme inteiro sem pegar no celular. Eu acho que tem turma que tá diminuindo para ir no cinema, porque não tá aguentando, não. Se vai no cinema, tem que ficar sem o celular. Vai assistir o filme, tem gente com o celular na mão. Um filme do Nolan, por exemplo, que tem mais de 3 horas, a pessoa não aguenta. Ela nem vai. Ela vai primeiro ler a sinopse do filme, vai ver o que é que tem ali atrás. Vamos lá, então. Tem um filme que eu gosto muito, não sei se você trouxe aqui, mas falou muito comigo. Sabe de quem foi esse filme? Qual? Quem fez foi um pastor porto-riquenho, eu acho, que ele até teve em uma conferência Casa do Destino,
Como é o nome dele, rapaz? Eu chorei demais, cara. Que filme, meu irmão. Que tem lá o garotinho que morre. Ele vai brincar no meio de um... Cartas para Deus? Não é, não. É aquele lá, rapaz. Não lembra não, Pedro? Você também que é bom do filme aí, o garotinho morre afogado. E vai ressuscitar. Ah, sim. Ele, cara, aquele filme acabou comigo. Excelente. Ali. Eu acho que esse não chegou. Nossa, foi mesmo, Renato. Mexeu comigo, mudou tudo. Poxa. E o cara pregando na Casa de Destino lá do Thiago Brunelli, vai contar a história do filme, como foi que deu e tal, aquela coisa toda. Amigo, e aquele filme é baseado em fatos reais. Então, você tem ele aí não, né? Poxa, não. Eu não lembro se esse chegou a sair em DVD. Tá. Mas porque eu acho que já tava tudo no streaming. O Milagre da já. Esperança, não é não? Como é que é o... O Milagre da Fé. É isso mesmo? Deixa eu procurar aqui. O Milagre da Fé. Deixa eu ver se é aqui. Pode continuar falando aí sobre outro tema, só pra não ter essa certeza. O Milagre... Superação, o Milagre da Fé. Tá aqui. Você viu, né, Pedro? Rapaz, mas eu chorei muito. Antes de falar da minha trilogia preferida de filmes, eu queria falar de Deuses do Asfalto. Esse filme, ele saiu na época para competir contra Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos, que até hoje é um grande sucesso. Deuses do Asfalto foi um filme que chegou para bater de frente. E é uma versão, entre aspas, cristã. Né? Então tinha assim, os bad boys, o pessoal que se converte, uma pessoa que no final acontece algo que eu vou deixar. E esse filme, se não me engano, até um tempo atrás, ele tinha no stream, se colocar no Google Deuses do Asfalto e procurar a forma legal de assistir, a pessoa vai achar. Tem algum aplicativo desse que a pessoa possa ver no YouTube? Não tem filme todos, não é? Tem um aplicativo, é ligado a uma igreja, o Universo. Ele tem ali alguns filmes, não só de produção da própria igreja, e tem um outro também, acho que é... Gratuito? Ou tem que pagar uma taxinha, alguma coisa, Universo, né? Você tem que pagar. Tanto que as novelas da Record estão tudo lá. Eu queria saber se tinha algum lugar que a turma pudesse dar o play. No YouTube vai ter, mas não é qualidade boa. Eu já vi algumas coisas, né? Então, todos esses que você traz aqui são filmes que já foram veiculados no Brasil. Já tiveram na praça dos cinemas do Brasil. Já. Não todos, porque parte deles foram direto pro home video. Que na época era VHS... Depois virou DVD, né? Ok. Mas eu vou falar agora da minha trilogia preferida. Vai lá, fica à vontade. Atenção, hein, gente? Tem aí, ó. Talvez seja a sua também. Esse filme me impactou muito na minha adolescência. E o personagem, um dos personagens principais, que é o jornalista, me incentivou muito a ser o que eu sou hoje, que é ser jornalista. Ele era repórter de TV, mas também escrevia, né? O nome do filme? Deixados para Trás. Deixados para Trás tem história. Esse aqui, que é baseado no livro, Deixados para Trás. O livro tá aqui também. Eu tenho toda a coleção, são mais de 14 livros. Quem é o escritor aqui? O Tim LaHaye e o Jerry B. Jenkins. Tim LaHaye, ele foi acusado de trazer como se fosse uma ficção, um romance, algo que grandes teólogos não acreditam que vai ser assim. Né? Mas aí... Porque vai ter duas linhas que vão ser discutidas aí, né? Pós e pré, tribulação, aquela coisa toda, é isso? Exatamente isso. Mas tem muito tempo, acho que foi o primeiro filme, ou a primeira série, a trilogia, que foi lançada falando sobre arrebatamento. Sim. A primeira que fez grande sucesso. Aqui a gente tem os três, o Comando Tribulação e esse último aqui, que é um dos melhores. Mas aí não, agora eu posso até voltar atrás. Eu acho que eu já vi o Ladrão da Meia-Noite também, não lembra disso? Então, tem uns mais antigos. Tem. Inclusive, essa outra Arrebatamento também, eu já vi alguma coisa assim. Arrebatamento é a versão mais recente daquele ator. Nossa, agora alguma coisa White. Que ele ficou muito famoso por causa de alguns filmes, como esse aqui, o Regra do Jogo, né? Enfim, agora não tô lembrando o nome dele, mas que ele ficou muito famoso, inclusive já veio pro Brasil inúmeras vezes. Esses filmes do arrebatamento, que traz a história das últimas coisas, eu não sei hoje como é que tá fazendo, mexendo com a cabeça do povo. O povo não sei se o povo tá pensando em arrebatamento, eu sei que o povo tá pensando em quê. Eu sei que lá na minha juventude e adolescência, o terror total, o cara ficava querendo ser crente de verdade. Não queria ficar brincando não, para correr o risco de ficar aqui não. Trazendo a história dos jornalistas novamente, aqui é uma outra trilogia. Feita pela mesma engenheira de vídeo, mas aqui a gente traz a Helen Hanna, que ela é âncora de um TV junto com esse rapaz aqui, e acontece o arrebatamento e ela vai em busca de respostas. Só que no jornalismo
ela não pode revelar o que está na Bíblia. Só que ela se convence disso. E aí ela começa a ser perseguida. Meu caro, esse aqui é o terceiro filme. Julgamento, onde ela é perseguida, ela já está presa, perseguida. E recentemente voltou a viralizar uma cena que é de uma das amigas dela, que ela arrebenta, assim, no tribunal. O cara pega, é tipo como se fosse um pastor, sabe tudo, que o que você perguntar, o cara vai responder. E aí, esse é o advogado dela. Mas ele tá contra ela também. Legal. Esse filme é fantástico. Esse filme é, sem dúvida, um dos melhores. Julgamento. Procure na internet. E é com Nick Mancuso, que é um ator. Ele fazia muito sucesso na década de 80 como ator de filme de terror trash. Tem um filme com ele chamado O Dentista, que ele fazendo maldade com o povo, né? Ele se passava de dentista. Só que aí ele começou a fazer filme cristão. Até hoje, ele aparece em filmes cristãos. Muito bom, melhor, se converteu, porque tava lá na hora do terror lá, apavorando o povo. Jesus entrou na vida dele. Um outro exemplo de ator que também se converteu é o Jim Ken. Ele fazia o Super-Homem. Tá aí, o seriado do Super-Homem. O Pedro, meu amigo que tá aqui, é o nosso coordenador, diretor, tá aqui, ó. Ele só queria ser o Jim Ken, como é o nome aqui? Jim Ken. Jim Ken. Só queria ser, né, Pedro? Mas não chegou, não. Superman tá aqui. Esse cara é cristão também? É cristão também, se converteu. Esse filme De Volta para Casa, conta o quê? Nossa, aqui é muito bom. Ele tá contra a esposa, ele meio que se rebela, assim. É um filme sobre redenção familiar. Legal. Ele é muito bonito. Ele não chegou a ser um grande sucesso, ele foi direto pra home video. Ele não passou no cinema, mas ele tem uma história muito bonita. E ele é baseado numa história real. Consegue assistir em algum lugar? Já viu se tem no YouTube também? Consegue. No YouTube eu sei que tem. Agora, um que eu tenho certeza que muita gente deve ter assistido, esse não é uma produção cristã, mas na época ele meteu medo em muita gente, que é Megiddo. E fala sobre o quê? Ele fala sobre o fim do mundo, não é nem sobre o arrebatamento, é sobre o fim do mundo. São dois irmãos, um do bem e o outro do mal. O do mal é o anticristo. E o do bem vai ter que bater de frente com ele em algum momento. E aí mostra que desde criança o do mal fazia maldade, sabe? Então, nossa, é muito bom. Assim. Tem muita história para contar em cada DVD desse aí. O que é que você tem mais agora? Mais recente, filmes que foram lançados por último, então. Eu posso falar que Quarto de Guerra, esse aqui ficou muito famoso. Todo mundo conhece o Quarto de Guerra. Eu acho que alguém já disse assim, depois dessa expressão, já existia. Lá no meu quarto de guerra, alguém já falava. Mas depois passou a ser utilizado como um lugar reservado para oração. E a turma começou a dizer, eu também vou pro meu quarto de guerra. Eu mesmo já vi, entrei em quarto de amigos, e assim, um lugarzinho com post-it, assim, com orações escritas, eu já cheguei a ver. Depois desse filme, o pessoal realmente criou a cultura de ter o seu lugar de oração ali, o seu QG de oração. Hoje, vídeos ou filmes que serão lançados ainda nesse ano, que você tem o conhecimento, eu queria que você comentasse aí. Perfeito. Olha, uma das coisas mais legais que está sendo feita, e eu acho que não vai ser lançado esse ano, mas deixa eu caçar aqui. Que não vai ser lançado esse ano, mas que já está em fase de gravação, é a versão gravada no Brasil de A Virada. A Virada foi o primeiro filme dos irmãos Kendrick, que são os diretores de Quarto de Guerra, são os diretores de Desafiando Gigantes, né? Esse filme aqui muito um sucesso, clássico. Muito sucesso. Né? Até hoje tem cenas que voltam a viralizar. Desafiando o Gigante, A Virada, tudo vem do mesmo autor, não é? Sim, os irmãos Kendrick. Tá. E teve um outro também, desse aqui, qual foi? Teve. Derrubando os Gigantes, A Virada, fez muito sucesso, qual foi o outro? Teve um que falava sobre paternidade, acho que é o Corajosos. Eu acho que tá aqui, ó. A Virada tá aí também. Corajosos, eram os policiais, e aí eles falavam sobre paternidade. Você tem aqui um box, né, com todos eles aqui. O Poder da Graça, A Virada, Os Corajosos. Esse aqui foi um achado, assim, muito bom. E aí, eles vão já estão regravando A Virada aqui no Brasil, com atores brasileiros, os irmãos Kendrick. Se não me engano, ainda estão aqui gravando o filme. É verdade que você foi chamado para participar também? Rapaz, olha, eu quase fui. Mas a dificuldade de parar o trabalho e gravar. Mas assim, eles fizeram uma grande seleção. E inclusive montaram uma plataforma, você que é ator cristão, atriz cristã, montaram uma plataforma para as pessoas se inscreverem, colocar lá seus dados, suas habilidades, né? Muito bom. Aqui no Brasil a gente tem, eu acho que quem falou isso, meu Deus, me esqueci, a Daniele Suzuki. Ela falou que no Brasil a gente tem dificuldade de achar atores que tenham boas habilidades. Por exemplo, um ator que dança, um ator que canta. Né? Às vezes aí vai atrás de um cantor que atua porque não tem um ator, né? Então, quanto mais habilidade você tiver, melhor. Eu vou pedir de você aqui no nosso programa, que o tempo está passando com a velocidade muito grande, 3 filmes
para o final de semana, por exemplo, que você indica e comenta, que pode estar em qualquer plataforma, que são filmes cristãos, de verdade, que vai falar muito ao coração do povo. Cada um talvez tenha um perfil, né? Sim. E aí tem alguém que precisa de um filme um pouco mais romântico, alguém que queira um filme um pouco mais em ação, outros que conte mais uma história de superação. Você pode ficar à vontade até relembrar ou rememorar algum dos que você falou aqui, mas que você indica para a nossa audiência. Renatinho, sem dúvida nenhuma. Primeiro, assim, é um filme que me impactou muito, a gente acabou de falar dele aqui, Quarto de Guerra. Para quem ainda não assistiu, esse filme é essencial, inclusive para reavivar a prática da oração. Muito bom. A prática da oração na vida do cristão é muito importante. Então, se você luta por alguém, se você busca mais intimidade com Deus, reaviva. E ter essa prática mesmo, daquele seu lugar de oração, torna isso muito mais fácil de fazer, né? Sim. Outra situação, esse filme pode ser o filme encontrado aonde? Um filme de fé. O Quarto de Guerra tem disponível, sim. Se não me engano, na Netflix. Beleza. Ele está disponível, por ser um filme muito conhecido. Tá. O segundo, eu vou te pedir ajuda para lembrar. Ele saiu esse ano. Tá. E ele conta a história daqueles dois pastores que a pastora sofreu uma violência enquanto corria. Você lembra que saiu no cinema há pouco tempo? Filme, rapaz. Meu Deus do céu. Esse filme eu preciso indicar. Fui convidados para tantos aí, até mandar um abraço Isso aqui. É verdade. Para os meninos lá da 360 Way Up. Esqueci agora do nome do... Deu um branco em mim aqui. É uma vergonha pra mim também. Tô ficando velho, rapaz. Eu ajudei da Lilian. Agora, rapaz, que ela estava nos Estados Unidos, trabalhou na Graça Music muito tempo, na Graça Filmes. Sim. Daqui a pouco eu lembro. Dá um abraço pra ele. Só pra trazer o Igor Siqueira. Pronto, é o Igor, pô. O Igor Siqueira, que trabalhou na Graça Filmes, montou a empresa dele. Inclusive a plataforma, se não me engano, é da 360 também. O Igor é um campeão. Então mandar um abraço pra ele aqui, que sempre é muito prestativo e atencioso com a gente. Manda convite, celebra e faz tudo. E o próximo filme que você vai falar? Eu vou inclusive pedir ajuda a você que está nos assistindo. Esse filme, você pode achar na internet, ele saiu esse ano. Ele conta a história desses dois pastores, sendo que a pastora, ela sofreu uma violência enquanto corria na rua. E ela ficou muito mal, assim, de perder a consciência. E o pastor, que é esposo dela, fez uma grande campanha na internet para que todo mundo pudesse orar por ela. Então foi uma grande campanha de oração, entre aspas, digital, que o mundo inteiro participou e ela ficou muito bem. Ela se recuperou completamente. E, inclusive, eles foram dar a entrevista no Danilo Gentili. E quem faz ela no cinema é a Vanessa Giacomo. Então é um filme brasileiro. Tá passando agora, né? Olha, foi bem recente. Tá. Não sei se já chegou na TV. Eu já vi alguma propaganda também sobre isso, mas eu não lembro do nome agora, não. E vamos pro terceiro filme, então. E vamos pro terceiro filme. De todos esses, assim, eu não posso deixar de indicar vamos dizer assim, um mais curioso, que é o remake de Deixados para Trás. Tá. A gente tem essa versão com o Nicolas Cage, que pra mim foi muito boa, mas eu sou muito fã, então eu sou suspeito pra falar. Tá. Mas a gente tem um outro remake mais recente, que é com Kevin Sorbo. Sim. Que ele foi o Hércules, daquela série antiga do Hércules e da Xena. Perfeito. Ele se converteu, ele fez God's Not Dead, que é Deus Não Está Morto. Então ele fazia aquele professor, né, que não dava trégua pro rapaz. Sim. E aí ele faz o Rayford Steel E aí é legal, porque esse remake já traz um pouco do cenário da pandemia. Então fala sobre as vacinas e que tem que vacinar e obrigar a vacinar. Então ele já traz, dentro desse contexto de arrebatamento, apocalipse, as questões mais modernas, assim. Ele é um filme que não contou com uma grande produção, como o Apocalipse, mas ele também é um excelente filme. Olha, eu quero dar aqui os parabéns à minha equipe, que é a melhor do Brasil, porque eu trouxe aqui um gigante do cinema, do teatro, do jornalismo, e esqueceu aqui, deu um branco, mas aqui esse cara aqui é um fenômeno chamado Pedro, torcedor do Palmeiras, lembrou o nome, Fé para o Impossível. Fé para o Impossível. Eu não ia saber nunca, quem tem dificuldade de assistir os filmes. Fé para o Impossível tem uma música na voz do Eli Soares. Legal. Ele fez a música para o filme. E, caramba, esse filme é muito bom. É novo? Tá em cartaz não, né? Não tá mais em cartaz, mas ele pode ser achado nos streams. E ele é uma história real. Assim, não só real. O Dan Stuba, que faz o pastor.
Muito bom. Dan Stubach, que ficou famoso por ter feito o Marcos, o cara que batia na mulher com raquete, de Mulheres Apaixonadas. Sim, e aí agora vem e faz um filme que comunica fé, exato, né? Levando para o impossível. Eu vou assistir, vou me comprometer e vou assistir esse filme. O nosso tempo passou numa velocidade muito grande, mas eu estou feliz, contemplado, não é? Pela sua capacidade, nobre amigo, de espalhar tanta alegria, tanta graça, entregando muito fácil aqui o conteúdo que você carrega e todas as especialidades. Para mim, receber você é uma alegria muito grande, porque lá atrás, como você disse, você foi o cara que deu a oportunidade para mim entrar no rádio e eu estou recebendo você aqui hoje. Talvez tenha passado já mais de 10 anos ou 15 e você só tem crescido muito e acelerado em crescimento. Parabéns, Deus te abençoe, meu amigo. Renatinho, muito obrigado. Eu só estou no lugar que eu estou hoje porque eu tive pessoas que me impulsionaram para estar onde eu estou hoje, né? Legal. Foram decisões que eu fui tomando com o tempo, mas eu sempre tive pessoas que me impulsionaram para o sucesso. Meu objetivo nunca é crescer sozinho, é crescer junto, sabe? Eu acho que assim, quando a gente cresce junto, a gente vai bem mais longe. Então, eu fico muito grato sempre, pela nossa amizade, pelas parcerias que a gente teve. Volta sempre, quando tiver o lançamento do próximo filme, o próximo material, o que fosse surgindo, eu queria que você tivesse a oportunidade de estar aqui no meu programa. As portas estão abertas, tá bom? Excelente. É um pouco difícil às vezes, por exemplo, ou um ator, um diretor pra cá, mas nossa, na primeira oportunidade eu faço questão de fazer a ponte e trazer. Eu vou fazer com você diferente. Você será o meu emissário especial nessas missões aí por fora que tiver, levando o nome do nosso programa, olhe nos meus olhos e sentando e entrevistando. E no dia que você tiver, você vai dizer, preparei, pode lançar que a gente para o programa aqui diz. Direto de onde estiver, em qualquer parte da terra, Carlos Aires trazendo o convidado especial. Meu amigo, que excelente ideia. Eu não tinha pensado nisso, mas... Eu penso muito, meu amigo. Deus te abençoe, o nosso tempo estourou. Pedrão, obrigado. Você que do outro lado aí também cooperou, participou, assistiu, mandou mensagem, compartilhou. Deixa o seu like aí, nos ajuda, vai lá, compartilha, se inscreve, ativa as notificações, manda para 1000 pessoas, escolhe os grupos mais agitados do WhatsApp, do Telegram e manda para todo mundo o nosso link do YouTube. Vai, faz a sua parte. Ó, grupo do colégio, da faculdade, do trabalho, do condomínio, grupo daquelas pessoas que faz muito tempo que você não fala, da família, manda para todo mundo.